Golaço pra você que tá ligado na Gol. O assunto é a Série C 2024 e tá encerrada a penúltima rodada. A gente vai dar um apanhado geral de tudo que aconteceu na rodada número 18 e também já projetar a última rodada do próximo fim de semana. Você vai deixando o seu like, se inscreva no nosso canal. Aquela metinha de 200 likes pra esse vídeo me ajuda nessa. A rodada começou no sábado, o Náutico enfiou 4-1 pra cima do Ferroviário. Essa goleada rebaixou o Ferrão de Fortaleza para a quarta divisão mais uma vez. Ele tinha caído em 2022, voltou em 2023 para a Série C e agora cai de novo para a Série D a partir de 2025. Essa goleada do Náutico, segunda vitória seguida, colocou o Náutico na rota da disputa para as vagas na fase final. O Náutico só precisa de uma vitória na última rodada contra o Londrina para assegurar a classificação. No Colosso da Lagoa, Ipiranga venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, mais uma vitória do Ipiranga, que só perdeu um jogo como mandante, um dos 4 melhores mandantes do campeonato. O Ipiranga também está classificado, foi o 6º time a garantir classificação na fase final. O Atlético enfiou 3-1 no Floresta, confirmando a sua campanha espetacular, uma das melhores da primeira fase, da fase de classificação. O Floresta, mesmo com a derrota, garantiu permanência na Série C para o ano que vem. O Remo enfiou 3-0 no Londrina, no Mangueirão. Essa vitória capacitou o Remo e credenciou o Remo para ficar dentro do G8, ultrapassou o Figueirense e agora só precisa de si mesmo na última rodada. Uma vitória contra o São José garante a classificação para a fase final. Falando em São José, ele foi bem importante, o Zequinha, para tirar pontos do Figueirense, 1-1 no Orlando Scarpelli. Esse resultado tirou o Figueira do G8 e colocou o Remo numa ótima situação para a última rodada. No Estádio Centenário, o Caxias enfiou 2-0 no ABC. O Caxias está livre da queda, do rebaixamento, e vai permanecer na Série C para a temporada 2025, assim como Confiança, que venceu o Batistão por 2-0, não tem mais chance de classificar para a fase final, mas está garantido na Série C. CSA também venceu o Aparecidense por 1-0 no Aníbal Toledo e vai continuar mais uma temporada na terceira divisão. E a Aparecidense está perigosamente dentro da zona do rebaixamento, mas ainda tem chance de escapar. Nessa segunda-feira, 2 jogos fechando a rodada de número 18. Ferroviária enfiou 5-1 no Volta Redonda, um domínio absoluto, fez 3-0 no primeiro tempo e logo no início do segundo tempo já estava 5-0, domínio total da Ferroviária, que está muito próxima de terminar a fase classificatória de maneira invicta. Até aqui são 18 jogos com 9 vitórias e 9 empates, um desempenho extraordinário. E o Volta Redonda, embora tenha sido um dos 5 times aí a dominar o campeonato, ficou no G8 o campeonato todo, e garantiu classificação com muita antecedência, teve uma reta final, tá tendo uma reta final muito ruim, 4 jogos sem vitória. E no Almeidão, o Botafogo venceu o Tombense por 2-1, eliminou o time de Minas Gerais de qualquer chance de chegar na fase final e, de quebra, reassumiu a liderança, ultrapassando o Atlético, e vai para a última rodada buscando esse título simbólico da fase classificatória, de ficar na primeira colocação dessa primeira fase, valendo vaga aí para os 2 quadrangulares semifinais da Série C. E daí, de cada um dos quadrangulares, vão sair 2 que sobem para a segunda divisão. Vamos para a classificação para entender melhor. Liderança do Botafogo, todos esses aí em destaque em rosa, já classificados matematicamente, O Botafogo, o primeiro de todos, com 38 pontos, com 18 jogos, são 11 vitórias, tem um ponto a mais aí em relação ao Atlético, com 37, que vem na segunda posição. O Atlético também classificado há muito tempo, e os dois aí estão na disputa pelo título simbólico dessa fase classificatória, como também a Ferroviária, Botafogo, Atlético e Ferroviária decidem esse título simbólico. Na última rodada, a Ferroviária tem 36 pontos, Ferroviária que está invicta, 18 jogos, 9 vitórias, 9 empates, simplesmente extraordinário. E na última rodada tem Botafogo e Ferroviária, o jogo no Almeidão, enquanto o Atlético também vai ter um jogo importante aí contra o Ipiranga, jogando em casa em São João del Rei. Então, Botafogo, em caso de vitória, garante o título. O Atlético precisa ganhar do Ipiranga e torcer para que a Ferroviária vença ou dê empate, entre Botafogo e Ferroviária. E a Ferroviária precisa vencer o Botafogo e dar uma secada no Atlético. Então esses 3 aí vão disputar a primeira colocação na última rodada. O 4º lugar é do São Bernardo, com 32 pontos. Depois que garantiu classificação matemática, o São Bernardo largou de mão 2 derrotas seguidas. Certamente está aí na expectativa, muito mais concentrado para a fase final, para os quadrangulares. 5º lugar, o Ipiranga, 31 pontos.
garantido também na próxima fase. Sexto lugar, o Volta Redonda, outro que está garantido, 31 pontos, leva de vantagem para o time de Erechim ali, para o Ipiranga, no saldo de gols, 6-1. Volta Redonda que levou um 5-1 nessa segunda-feira. Aliás, está 4 jogos sem vencer na Série C. Pelo visto, o Volta Redonda vai iniciar a fase final num momento ruim. Vamos ver se o que consegue aí o time de Volta Redonda para se recuperar aí nas próximas semanas para ter chance de subir, né? Sétimo lugar, o Londrina, 26 pontos, e agora a gente entra na disputa, né? Londrina, 26, Remo, 25, Náutico, 25, Figueirense, 24. Esses 4 times lutam por 2 vagas. Na última rodada, no Estádio do Café, tem Londrina e Náutico. Muito importante um confronto direto. O Remo, que é o 8º, enfrenta o São José, já rebaixado. O jogo é no Rio Grande do Sul. E o Figueirense tem um jogo importante contra o Volta Redonda como visitante, joga fora. O Londrina joga com o Náutico, só depende de si. Se vencer, tá classificado. Se empatar, fica na frente do Náutico, mas vai ter que secar o Figueirense. O Figueirense não vai poder vencer o jogo dele, se o Londrina empatar. E se o Londrina perder, ele tem chance de classificar, porque ele vai ter que aí, no caso, torcer para que o Remo perca e para que o Figueirense também não vença. Aí ele vai classificar mesmo na derrota. Em 8º lugar, o Remo com 25, só precisa vencer o São José. É vencer o São José no Rio Grande do Sul e classificar, não depende de ninguém. O Náutico também não depende de ninguém. Se vencer, o Londrina, claro, no Estádio do Café o jogo é fora. Em caso de vitória, ele já garante que fica na frente do Figueirense e ultrapassa o Londrina. E aí, a depender do Remo, ele vai ficar em 7º ou em 8º. Então esses 3 primeiros aí, o Londrina, o Remo e o Náutico, só dependem de si. O Figueirense não depende só de si, precisa ganhar do Volta Redonda e também não é um bicho de 7 cabeças. Ganha do Volta Redonda e aí ele precisa de um resultado, que o Remo não vença, podendo até empatar com o São José, mas não pode vencer o jogo com o São José. Se o Remo vencer o São José, aí o Figueirense precisa que Londrina e Náutico empatem. E aí o Figueirense pode subir, pode se classificar para a fase final, ganhando do Volta Redonda e Londrina e Náutico empatando, que aí ele ultrapassa os dois, né? Ele vai chegar a 27, Londrina iria a 27, mas teria uma vitória a menos, né? O Figueirense superaria o Londrina com 27 e ele conseguiria ultrapassar o Náutico. Então esses 4 times, Londrina, Remo, Náutico e Figueirense, são os 4 que lutam pelas 2 últimas vagas na fase final, nos 2 quadrangulares semifinais da 3ª divisão da Série C do futebol brasileiro. Londrina, Remo, Náutico e Figueirense vão para os seus duelos decisivos na última rodada na próxima semana. Agora a gente vai para as equipes que permaneceram, né, na Série C para o ano que vem, de 2025, não tem chance de acesso, mas também já estão livres da zona do rebaixamento. Com 22 pontos, aparece o Confiança, o Tombense é o 12º, também com 22, Tombense que perdeu para o Botafogo, tinha chance de classificação até a última segunda-feira, acabou sendo derrotado, está com 22. 13º, o CSA também tem 22, esses já livres aí da 3ª divisão, assim como da 4ª divisão, né, da 3ª divisão não, vamos ter que ficar mais um ano. O 14º é o Caxias aí com 21, tá livre do rebaixamento nessa temporada. 15º o Floresta com 16, ou melhor, 19 pontos, também tá livre, porque tem 2 vitórias a mais do que o Sampaio Corrêa. 16º lugar, briga do rebaixamento, o ABC com 19, 17º Sampaio Corrêa 16, 18º Aparecidense 16. Ferroviário e São José estão rebaixados. Na última rodada tem ABC e Aparecidense no Frasqueirão. A Aparecidense precisa vencer por 2 gols de diferença fora de casa e o Sampaio precisa vencer o jogo e torcer para que a Aparecidense vença o ABC, mas também não pode golear. Paulo Sérgio do Náutico tem 10 gols, Jonatas do Atlético tem 9, Ítalo Carvalho do Volta Redonda nem tá mais no voltaço e no futebol brasileiro, tem 8 gols. Thiago Marques do CSA também 8, fechando a lista o Kaique do São Bernardo com 8 gols. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro 2024, chegando na última rodada da fase classificatória para a gente descobrir os 2 últimos a garantirem vaga na fase final. E também, claro, os 2 últimos matematicamente rebaixados. Deixa o like, grande abraço.